Você já ficou paralisado por pensar demais antes de tomar uma decisão? É daquelas pessoas que quando precisa fazer alguma coisa importante analisa tanto cada mínimo detalhe, fica prevendo tudo que pode acontecer, principalmente aquilo que pode dar errado, que acaba não agindo, acaba simplesmente ficando paralisado? Ou se preocupa tanto com o que os outros podem achar daquilo que você tem que falar ou daquilo que você tem que fazer, que acaba simplesmente não conseguindo fazer nada? Se você sente que já perdeu oportunidades importantes na vida por ficar pensando demais, esse vídeo é para você. Nós vamos entender por que isso acontece e como mudar essa situação agora mesmo. Olá! Eu sou o professor Rogério Camargo, especialista em comunicação e desenvolvimento do potencial humano, e nesse canal eu ajudo você a melhorar suas habilidades de comunicação e de inteligência emocional. O excesso do pensamento não é necessariamente um problema, até porque nós vivemos num tipo de sociedade que valoriza muito o pensamento racional. A grande questão é quando o pensamento excessivo ele leva a algo que os psicólogos, terapeutas e pesquisadores chamam de paralisia da ação. Isso acontece quando a gente fica preso em ciclos de dúvida e análise de tudo que pode acontecer ou não acontecer, porque a gente simplesmente tem medo de errar. Na verdade, isso faz parte da nossa formação, da nossa criação, do ambiente da onde a gente vem. O medo de errar, ele é algo muito forte no ser humano, porque se a gente erra, comumente a gente acaba sendo punido de alguma forma. E claro, quando isso diz respeito às leis, quando isso diz respeito a conviver em sociedade, quando aquilo que a gente faz ou deixa de fazer afeta negativamente a vida de outra pessoa, é normal que a gente tenha pactos éticos, pactos de leis, códigos de conduta que tentam encontrar a melhor forma das pessoas conviverem. A grande questão é quando isso extrapola o limite do racional, o limite do aceitável, e o cérebro ele entra numa espécie de superanálise e a gente fica pensando em cada detalhezinho daquilo que a gente vai fazer ou não fazer e aí termina fazendo nada. Com medo de prejudicar a outra pessoa, com medo de prejudicar a gente mesmo, a gente nem consegue fazer nada e acaba sendo prejudicado do mesmo jeito. Essa espécie de superanálise faz com que a gente pense tanto que o nosso cérebro acaba bugando, ele trava, impede a gente de tomar qualquer decisão e fazer a nossa vida progredir, avançar, melhorar naquilo que a gente gostaria. Mas por que isso acontece? Bom, talvez o primeiro motivo seja porque de alguma forma a gente tem a ilusão de fazer a escolha perfeita e que nós precisamos fazer a escolha perfeita e qualquer erro que a gente cometer pode colocar a nossa vida inteira a perder. Mas na verdade no cotidiano, considerando a quantidade de decisões que a gente toma todos os dias, bem poucas delas podem ser fatais, irreversíveis, aquela que não tem mais volta. Se a gente parar para pensar assim de forma honesta, a maior parte das nossas decisões elas podem ser revertidas, elas podem ser consertadas, elas podem ser reencaminhadas. Claro que eu não estou falando assim daquela decisão que você saiu de algum lugar, saiu do seu emprego, por exemplo, e xingou todo mundo. Isso provavelmente não. Mas eu estou falando daquelas decisões do nosso cotidiano. Será que eu faço isso agora? Será que eu faço isso depois? Será que eu me inscrevo num curso que eu gostaria de fazer? Será que eu saio para conversar com essas pessoas? Será que não? E assim por diante. A verdade é que para a maior parte dessas decisões nós podemos fazer ajustes e correções ao longo do caminho, ajustes e correções ao longo do tempo. Junto com essa ilusão da escolha perfeita, vem acho que um segundo ponto que aparece muito, principalmente quando eu estou conversando aí com os meus alunos de oratória, quando a gente está em aula discutindo a respeito de pontos que podem ser melhorados na vida das pessoas, que é o medo do julgamento dos outros. A gente pensa demais porque a gente tem medo do que os outros vão achar, quando na verdade as outras pessoas, na maior parte do tempo, também estão preocupadas com a própria vida. Eu sempre faço um teste. Tente imaginar a última vez que você ficou pensando por uma semana, por um mês a respeito de uma bola fora que algum colega seu deu no ambiente de trabalho, ou algum colega, algum amigo teu que fez uma piada ali que não foi tão legal, as pessoas não gostaram. Muito provavelmente você olha ali para aquilo naquele momento, mas você não fica pensando nisso na semana inteira. Por que você não faz isso? Porque você tem a tua própria vida para cuidar. E assim é com as outras pessoas. Agora, acontece que no nosso caso, a gente acha que tudo que a gente faz, a gente acha que tudo que a gente fala, tudo que deixa de falar, o jeito que falou, a forma como se comportou, elas vão ecoar no mundo inteiro e a nossa vida ela vai ser completamente prejudicada. Não, na prática a gente
gente sabe que não é assim. Cada pessoa está muito preocupada com a própria vida, exceto em casos muito excepcionais, que você faça alguma coisa assim muito, muito significativa, as pessoas vão pensar naquilo que você disse, vão pensar naquilo que você fez, e daqui a pouco elas já estão pensando em outra coisa. E outra coisa acontece também porque a gente tem uma limitação do quanto de energia a gente consegue gastar para fazer as coisas importantes. Quanto mais decisões a gente toma ao longo do dia, mais cansado a gente vai ficando. E quanto mais importantes são as decisões que a gente tem que tomar, aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente precisa preparar, no caso de uma apresentação, por exemplo, no caso de uma reunião, no caso de um encontro significativo, quanto mais energia a gente precisa gastar, mais mentalmente cansado a gente fica. Por isso é natural que as decisões que elas exigem mais da gente, elas sejam adiadas, elas sejam proteladas, a gente procrastine, puxa, eu vou pensar nisso aqui depois, porque só de pensar naquilo que a gente tem que fazer já é uma energia gasta. Isso não tem a ver só com decisões de carreira, não. Pense a última vez que você gastou bastante tempo olhando ali num aplicativo qual é a comida que você queria pedir para jantar no final de semana, qual lugar que você queria passear com a família ou com os amigos, qual filme você queria assistir num catálogo que parece infinito aí de um aplicativo que você tenha para ver filme, um e-mail que a pessoa precisa mandar e ela fica adiando porque ela tem que pensar a melhor forma possível para que aquilo saia perfeito, sem um erro, ou uma pessoa que quer mudar de carreira, quer aprender uma habilidade nova e ela fica pesando todos os prós e contras de começar ou não começar e aí acaba ficando sem tempo, ficando sem energia e não fazendo nada. Isso acontece porque o nosso cérebro ele tem um limite de processamento antes dele ficar muito cansado e decidir simplesmente fazer um grande nada, procurar distrações que sejam mais fáceis, distrações que gastem menos energia ou que a gente não precisa pensar muito para fazer. Como sempre, todas as referências que eu uso para basear esse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição e aí se você quiser dar uma espiada, ver mais a fundo cada um desses assuntos, fique bem à vontade. Estudos sugerem que pensar demais, e acho que na prática a gente nem precisava muito de estudo para constatar isso, pensar demais só aumenta a nossa ansiedade e aumenta o nosso grau de incerteza. Quanto mais ansiosos e mais incertos daquilo que a gente tem que fazer, mais a gente tende a adiar, até encontrar alguma coisa que justifique, que dê segurança para aquilo. Só que para uma cabeça ansiosa e para alguém que não sabe direito o que fazer, isso demora muito para acontecer. E aí acontece que mesmo quando você decide fazer alguma coisa, o estresse gerado por todo esse processo tira de você a graça de fazer as coisas que são legais. De repente você até tomou uma decisão daquilo que você quer fazer, mas já não está aproveitando, já não está feliz, já está arrependido de ter saído de casa, já está arrependido de ter mandado aquele e-mail, de ter começado uma conversa. Vejo isso rouba da gente a alegria, a felicidade, o aproveitamento daquilo que a gente busca. Isso também acontece porque a gente tem que lidar com escolhas. E escolher de alguma forma é sempre abrir mão também. Sempre que você escolhe uma coisa, você deixa de escolher todas as outras. E aí, quando alguma coisa não dá certo em relação àquilo que a gente escolheu, é quase como se a gente voltasse e pensasse, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E aí tem uma coisa interessante que acontece nesse momento. Quando a gente fica lamentando pelas coisas que poderia ter feito, normalmente a gente está focando em tudo que daria certo se a gente tivesse feito outras escolhas. Mas o raciocínio completo, o raciocínio honesto, tinha que fazer a gente pensar também, olha, eu escolhi A e eu tô vivendo tudo aquilo de bom e de ruim que A trouxe. Mas se eu tivesse escolhido B, eu teria que viver todas as coisas boas e ruins que B traria. Essa decisão não traria só coisas boas, ela também traria as consequências negativas que fazem parte da vida no fim das contas. A gente não vai acertar sempre, a gente não vai aproveitar sempre, mas quando a gente fica fazendo esse joguinho mental, a gente tenta imaginar só as coisas boas que dariam. Ah, se eu não tivesse escolhido esse curso, tivesse escolhido aquele outro, nossa, olha que legal que é a vida de quem escolhe outra coisa. Mas a gente não para pensar em todas as batalhas que aquele percurso acaba impondo na nossa vida. Por isso, nesse sentido, aquelas pessoas que não se preocupam tanto a ponto de ficarem paralisadas, elas não têm aquele medo de errar, elas não se preocupam em serem perfeitas ou elas não têm aquela urgência de acertar tudo da primeira vez, elas tendem a viver uma vida um pouco mais leve, um pouco mais despreocupada. E não é porque elas acham que não tem nenhum problema a errar, dependendo do erro que você comete. Isso pode afetar a tua vida sim, isso pode afetar a vida de outras pessoas sim, mas elas entendem que essas decisões, elas não precisam ser sentenças.
elas não precisam ser definitivas. Isso dá mais liberdade para a pessoa ir ajustando ao longo do caminho. Isso acontece porque o excesso de pensamento não garante que você vai tomar uma melhor decisão. Às vezes, decisões tomadas de forma rápida em determinado contexto, elas podem trazer tanto ou mais benefícios do que aquela decisão que você ficou ali analisando um mês para tomar. Às vezes, quando você demora muito tempo para tomar uma decisão, pode ser que aquilo que você estava escolhendo há um mês atrás já nem esteja mais disponível. Isso acontece com relacionamento, isso acontece, sei lá, pessoas que fazem investimentos, ficam muito tempo olhando uma ação, elas perdem o timing da entrada naquele negócio, elas perdem o timing daquele relacionamento para dar certo, elas perdem o timing do espírito de colaboração que uma equipe pode ter, por exemplo, para trabalhar num projeto. E aí é justo que a gente se pergunte, então como é que eu faço para lidar com isso? Quando eu sinto que eu estou paralisado por pensamento excessivo. Uma delas é você estabelecer uma regra de um tempo curto. Estabeleça ali 2 minutos, 5 minutos para pensar numa ação que precisa ser feita imediatamente. Se algo leva entre 2 a 5 minutos para fazer, não deixe para fazer de tarde, não deixe para fazer amanhã. Leva entre 2 e 5 minutos para fazer, faça agora e já se livre disso. Porque o excesso de opções também traz angústia pra gente. A gente fica tentando selecionar aquilo, nossa, isso aqui eu vou fazer depois, isso aqui eu vou fazer depois que eu fizer aquilo que eu deixei para depois. Então aquilo que é rápido, aquilo que é curto, faz logo. Elimine o excesso de micro decisões, que de pequenas em pequenas decisões isso acaba tomando o dia inteiro. E mesmo para as decisões que são importantes, também tente não estabelecer um prazo muito longo. Nossa, daqui 1 ano eu vou decidir, daqui 1 mês eu vou decidir, daqui 1 semana eu vou decidir. Se isso é prioridade, pense, nas próximas 24 horas eu vou decidir. Você vai saber o contexto disso, naturalmente. Eu tô falando a respeito daquelas pessoas que perdem muito tempo ou ficam paralisadas porque não conseguem tomar decisões. Estabeleça um prazo para você mesmo tomar essa decisão. E também existe uma técnica. Se eu tivesse que tomar essa decisão agora, assim, se fosse um agora ou nunca, que normalmente não acontece, mas é um experimento mental. O que agora, nesse momento, eu escolheria? E aí analise essa decisão que agora você tomaria meio por impulso, meio por instinto, e tente pesar nela os prós e os contras. Agora. E aí você vai perceber que você já tem um elemento norteador. Opa, eu já estou inclinado a tomar essa decisão. Isso facilita bastante quando você simplesmente não sabe nem o que fazer. Outra estratégia é pensar na reversibilidade, ou seja, se eu tomar essa decisão que eu estou inclinado a fazer agora, ela é definitiva, não tem como reverter? Se ela é definitiva, se ela não tem como reverter, pese os prós e os contras, mas se ela é reversível, se tem como mudar, então passa e vá ajustando ao longo do caminho. Ah, mas e se eu tiver muitas decisões para tomar? Então faça uma lista ali das 3 que são as mais importantes. Coloque num ranking, faça uma lista de priorização, assim, ó, essa aqui é a mais importante, depois dessa, essa aqui é a mais importante, e deixa as que não são imediatas, deixa as que não são tão relevantes assim, para lidar depois, e foque só nas que realmente importam. Por exemplo, desde as coisas mais triviais, em vez de você passar um tempão decidindo que filme que você quer ver, se você tem uma lista ali de 4 ou 5 filmes, já elimine da lista, elimine já da conversa aqueles que você sabe que não quer ver agora, aquele que você, eu tenho interesse, mas esse aqui não. E você foca por decidir entre 2 ou 3 que você sabe que são do seu interesse. Precisa escrever um e-mail, por exemplo, no lugar de você procrastinar porque não sabe ainda como escrever o e-mail inteiro, escreva um rascunho. Só o fato de você começar a fazer o rascunho, você já vai perceber que existe um progresso. E às vezes você até se surpreende. Você começa só com a ideia de que vai fazer um rascunho e de repente escreve o e-mail inteiro. Ou você faz a maior parte do trabalho pesado escrevendo o rascunho e depois você faz só os ajustes necessários. Ou quando tiver que tomar uma decisão entre 2 coisas que você considera importantes, pense naquela que te deixa mais animado, aquela que te deixa mais empolgado, aquela que faz você sentir assim uma vontade mesmo de fazer em relação a outra coisa. Claro, eu não estou dizendo que com isso tudo aqui eu vou resolver todos os problemas, mas pelo menos eu estou adicionando critérios para a gente poder gerenciar e lidar com o problema sem ficar paralisado. É claro que pensar é importante, mas fazer é essencial, e a vida não vai melhorar se você ficar só pensando a respeito do que fazer e não colocar isso em prática. O segredo não está em você pensar mais do que você já pensa, até porque se você é um pensador excessivo, você sabe que na verdade é o contrário. Você tem que agir mais a respeito daquilo que você tem pensado. E assim, de novo, eu reforço a ideia, não precisa ser algo que vai ser definitivo, nossa, agora eu selei o meu destino para sempre, não. Mas pense em relação a isso que eu estou matutando aqui, isso que eu estou planejando aqui, o que eu já posso colocar em prática hoje. Esse critério do colocar em prática hoje, ele de fato é bastante assertivo, ele coloca você num caminho de progresso, de melhoria contínua.
se a gente olhar bem, ficar esperando pelo momento ideal de começar a fazer alguma coisa é adiar, procrastinar pro resto da vida. Porque para tudo aquilo que é importante, a gente sempre vai ter algo a melhorar. A gente sempre vai ter algo que quer fazer melhor do que já fez. Pense nas conquistas que você já tem na vida. Eu tenho certeza que se você olhar para aquilo que você já conseguiu, você consegue achar 10.000 coisas que você poderia melhorar. Esperar pelo momento ideal para começar alguma coisa pode só atrasar o teu processo e você nunca colher nada a respeito daquilo que você está planejando. E pior, vai ficar sofrendo ainda a respeito disso. Se você é uma pessoa que pensa demais, deixa aqui nos comentários qual é a maior dificuldade que você encontra na tua vida, em que isso prejudica você, para que a gente possa formar uma comunidade aqui, discutir a respeito desses problemas e encontrar soluções em conjunto. Também, se você gostaria de melhorar a sua comunicação, aqui na descrição eu deixo o link do nosso curso, Oratória 5 Estrelas. Ele é um curso prático voltado para pessoas que querem melhorar a sua habilidade de comunicação, tanto na vida pessoal quanto profissional. Na descrição você vai encontrar todas as informações. É um curso pensado para você começar a desenvolver suas habilidades de comunicação de forma prática, já desde a primeira aula, com exercícios, com as explicações, para te ensinar a falar com segurança e eliminar esse medo de compartilhar aquilo que você pensa, aquilo que é importante para você, para fugir das armadilhas que travam a nossa comunicação e o nosso desenvolvimento. E se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse conteúdo com alguém que você sabe que pode aproveitar. E como eu sempre digo, foco no processo, que o resultado vem. Até!